Imagina acordar e antes mesmo de abrir os olhos, o seu corpo já estar em estado de alerta. Sua mandíbula travada, sua respiração curta, o celular na mão antes mesmo do primeiro pensamento. Você chama isso de rotina, mas o seu sistema nervoso está chamando de ameaça. E ele não está errado. Porque mesmo que você não esteja sendo perseguido por nada externo, o seu corpo não distingue tão bem assim entre um predador real e uma notificação no celular às 6h12 da manhã. Para o sistema nervoso, imprevisibilidade é risco, excesso de estímulo é risco, pressão constante é risco. E você acorda todos os dias vivendo isso. A verdade é que a gente vive numa cultura que recompensa a atenção. Quanto mais ocupado você está, mais importante você parece. Quanto mais exausto, mais produtivo. Quanto menos você dorme, mais comprometido você acredita que é. O descanso virou culpa, a pausa virou atraso e o silêncio virou um desconforto. Ninguém percebe que isso não é ambição. Isso é uma sobrevivência disfarçada de alta performance. Existe uma estética da exaustão, as olheiras que viraram medalha, a agenda cheia, status e a ansiedade que virou um traço de personalidade. A cultura não só normalizou o estado de alerta, ela glamourizou. Você não é elogiado por estar regulado, você é elogiado por estar sempre ligado, rápido, atento. Mas um sistema que nunca desliga, uma hora ou outra vai falhar. E ele não falha primeiro na produtividade. Ele falha primeiro na percepção. Quando o nosso corpo vive em alerta constante, ele se adapta. O cortisol vira um padrão do nosso corpo, a respiração torácica vira normal, a hipervigilância vira a personalidade. O seu campo de percepção muda. E então você começa a antecipar problemas antes que eles existam. Você interpreta silêncios como rejeição, interpreta atraso como ameaça, interpreta crítica como um ataque. E isso não acontece porque você é frágil, mas porque o seu sistema está calibrado para detectar todos os riscos. O sistema nervoso autônomo tem dois grandes eixos, defesa e segurança. Quando você passa anos priorizando defesa, o cérebro reorganiza os circuitos internos. A amígdala fica mais reativa. O córtex pré-frontal perde a capacidade de inibir impulsos. O corpo aprende a viver em microcontrações constantes. E aquilo que começa como adaptação vai aos poucos virando a sua identidade. Você começa a se definir como: eu sou muito intensa, eu sou muito acelerado, eu sou assim mesmo, a vida comigo é agitada. Não, você não é assim. Você está regulando a ameaça o tempo todo. O problema é que depois de um tempo você esquece que está regulando. E é exatamente isso que você está vivendo agora. E nesse momento você passa a acreditar que essa tensão é você. E quando alguém sugere desacelerar, você sente uma irritação, porque desacelerar para um corpo que está vivendo em guerra soa como baixar a guarda. Existe um nome para isso: estado de sobrevivência. Não é um trauma dramático, não é uma catástrofe externa. É um sistema nervoso funcionando como se o perigo nunca tivesse passado. Mesmo quando você está segura, você ainda se sente assim. E a sobrevivência não é só fugir, é antecipar, é controlar, é tentar prever tudo. Nesse lugar, você performa, produz, entrega, mas por dentro, o seu corpo permanece correndo. Existe um tipo de sucesso que é construído inteiro a partir da nossa adrenalina. Ele cresce rápido, mas cobra juros altos, porque o estado de sobrevivência não foi feito para durar anos. Ele foi feito para durar minutos. E quando ele vira o seu estilo de vida, o preço vai aparecer no seu corpo, em forma de desconexão com o prazer, dificuldade de sentir presença, relacionamentos que são tensos, um corpo que é rígido, uma mente que é inquieta mesmo quando está em silêncio. E o mais perigoso disso tudo, você começa a acreditar que isso é maturidade. E aqui está um ponto muito importante, mas que é pouco abordado por todo mundo. Você pode conquistar tudo a partir desse estado, mas nunca, jamais
você vai sentir que chegou lá. Porque o modo de sobrevivência não reconhece, não te dá a capacidade de reconhecer conquista. Ele só reconhece a ameaça. Então você troca de meta de novo, troca de meta mais uma vez. Mas quando você alcança alguma coisa, o alívio dura apenas minutos. Logo depois, o corpo volta a procurar onde está o próximo risco. Quando a ameaça externa não existe ou diminui, a ameaça interna aparece. E talvez essa seja a parte mais desconfortável. Muita gente não tem medo de fracassar. A grande maioria das pessoas tem medo de desacelerar e perceber que não sabe quem é, para além do desempenho. Em tradições antigas de consciência corporal, a gente vai falar sobre eixo. Não como uma metáfora bonita, mas como uma experiência física. O eixo é quando o nosso corpo sente um suporte interno, quando a respiração desce, quando a musculatura profunda sustenta sem rigidez. Quando o eixo está estável, o nosso sistema nervoso sai da guerra. Quando o eixo está ausente, você passa uma vida inteira reagindo. As práticas como do Kundalini Yoga não surgiram para nos relaxar. Elas surgiram para reorganizar a energia vital que está presa nesse estado de defesa. A meditação não é para a gente ficar calmo, é para perceber que existe um ruído que você está chamando de identidade. A astrologia védica não é previsão, é uma leitura de padrões internos. A numerologia tântrica não é um misticismo, ela é uma arquitetura psíquica. Essas tradições sempre entenderam algo que a cultura moderna esqueceu. Sem a regulação interna, não existe liberdade. Existe reação, existe um mapa. Mas você só enxerga esse mapa quando você tem capacidade de sair da guerra. E sair da guerra não é largar tudo, não é virar eremita, não é abandonar a ambição e viver como um monge. É mudar o estado a partir do qual você constrói. Talvez agora você perceba que nunca tenha sido uma questão de disciplina, nem de força, nem da sua capacidade. Talvez o problema seja que você construiu uma vida inteira a partir do modo de sobrevivência. E agora ela está funcionando. Só que você não está funcionando. Existe um nível além da performance. Aliás, muito mais importante do que a performance. Um nível onde produzir não custa o seu corpo, onde descansar não gera culpa, onde silêncio não ativa o medo, mas ele exige algo que a cultura não recompensa: regulação. E é exatamente isso que muda tudo. Não externamente, como a gente está acostumado a ver por aí, mas internamente. E quem entende isso nunca mais confunde tensão com o poder, porque o poder real não é estar sempre pronto para a luta, para lutar, para ir atrás das coisas. É não precisar lutar o tempo todo. Você começou esse vídeo achando que estava ansioso. Talvez agora você perceba que na realidade está em guerra. E a guerra não termina porque você ficou mais produtivo. Ela termina quando o corpo entende que está seguro. Enquanto o seu sistema nervoso estiver operando em ameaça, qualquer conquista será apenas estratégia de defesa. Você pode continuar vencendo, mas continuará lutando. E talvez a pergunta mais importante não seja como eu faço mais. Talvez a pergunta mais importante seja: quem eu sou quando eu não estou me defendendo? Essa resposta não nasce do entendimento intelectual. Ela nasce da reorganização interna. E isso é um nível completamente diferente de trabalho. Se isso fez sentido para você, fica com essa pergunta essa semana. A gente continua essa conversa no nosso próximo vídeo. Até lá. Satnam, vamos juntos.